dialogador de hoje é fotógrafo. E eu quis começar então o programa com a foto dele, ao invés da foto que ele fez de alguém. Porque as fotos que ele fez de alguém são de alguém ou de algumas pessoas, de algumas paisagens e, sobretudo, de culturas, de aspectos da cultura do Ceará, já estão documentadíssimas em livros, inclusive neste aqui, que é um dos objetos que ele me trouxe para ensejar o nosso diálogo. O livro chamado Sertão, com várias fotografias dele, que é fotógrafo e é também agora está gestor de um Instituto de Arte e Cultura, de Cultura e Arte, que é o Instituto Mirante, que rege, que administra o MIS, o Museu da Imagem e do Som, aquele Centro Cultural lá do Cariri e também a Estação das Artes, ali na Praça da Estação. Eu me refiro a quem? A ele que é formado em Engenharia Mecânica, mas o que ele é mesmo é fotógrafo, e grande fotógrafo do Brasil. Chama-se Tiago Santana, é ele. Tiago, que bom ter você, hein? Prazer enorme estar aqui. Para a gente falar de gestão cultural e falar de fotografia. Pois é, gosto muito de falar de fotografia. Ultimamente eu tenho Então, falado mais de gestão cultural do que de fotografia, então, mas é bom estar aqui para pensar também e falar sobre fotografia. Então vamos começar por aqui. Porque você sabe que os objetos que você vai trazendo, que o convidado vai trazendo, é que vão ensejando os temas, para filosofar, para pensar. Claro. E aí eu lhe pergunto, por que você trouxe? Exatamente, você que tem livro, aquele livro sobre o Luiz Gonzaga, tem tantos outros livros de fotografia, sempre em preto e branco, por que você trouxe exatamente este? Olha, Cado, eu trouxe esse livro Sertão porque ele foi muito importante e simbólico na minha trajetória. Porque essa coleção é uma coleção francesa de livros de bolso. Era um projeto do Ministério da Cultura da França para viabilizar livros de fotografia que fossem mais acessíveis e que as pessoas pudessem ter pudessem comprar, né? Porque livros de fotografia normalmente é caro, né? Bons livros, né? Principalmente na época em que isso tem mais de 30 anos que existe essa coleção. E é uma coleção de fotógrafos do mundo inteiro, né? E foi uma coleção que eu aprendi vendo essa coleção. Era uma coleção que, na época que eu comecei a fotografar, eu conseguia comprar alguns livros. Os livros são todos, só tem na França, mas ele era espalhado você comprava em livrarias pelo Brasil também. Mas era possível comprar, então era uma forma de você ir formando seu olhar. E eu acabei, na minha trajetória, sendo convidado para estar na coleção. Então, para mim, foi muito simbólico. A coleção que me formou, né, onde eu aprendi muito, eu ir para a coleção, como um dos poucos fotógrafos brasileiros. Essa coleção só tem 2 fotógrafos brasileiros, que é o Sebastião Salgado, né, que inclusive mora na França, e o meu trabalho. Eu fui convidado pelo editor na época, o Robert Delpy. Então, para mim, eu acho que é um livro importante, porque ele abre-se as portas para que a fotografia brasileira seja mais conhecida, inclusive, fora, né? Na França se conhece, mas muito pouco. São poucos os autores que se conhecem brasileiros e a gente tem uma fotografia muito rica. E o que você então, esse livro é muito importante para a fotografia brasileira e, obviamente, pelo para que o meu trabalho, né? Pelo que ele registra, né, também. Com certeza. Seu olhar porque isso aí é uma síntese do meu trabalho, que eu tenho de vários livros, né? Entre eles o Chão de Graciliano, o Benditos, o Céu de Luiz e tal. E esse livro é uma síntese um pouco da minha trajetória, né? Que tem a ver com o sertão, porque tudo é o sertão, né? Sim. Seja o sertão de Alagoas, que é o sertão Alagoas e Pernambuco, que é o sertão do Graciliano, seja o sertão, né, do Patativa da Saré, ou do Luiz Gonzaga, ou do Guimarães Rosa, ou do Padre Cícero, enfim, que é o mesmo chão que eu documento já há algumas décadas, né? O sertão está em toda parte, já dizia. Exatamente. O nosso Guimarães Rosa. E eu estou olhando as fotos, eu queria primeiro, tenho aqui umas questões para falar, mas uma primeira que eu queria que você filosofasse é por que fotografia, o que é, se você pudesse filosofar sobre fotografia, o que é o fotógrafo, qual é o sentido de fotografar? O fotógrafo é um narrador do seu tempo, né? Na realidade, existem várias linguagens que você pode narrar o tempo que você vive, né? Um escritor, né? Um dramaturgo, um pintor, enfim, tem diversas linguagens, né? Eu optei pela fotografia como uma linguagem para contar um pouco da minha experiência de vida no mundo, dos meus encontros, das minhas trocas, né? Eu acho que foi uma linguagem que eu escolhi para contar um pouco essa história. Né? A fotografia é um veículo para isso. Né? E o fotógrafo é aquele que recorta, ele olha e recorta. O fotógrafo, ele tem um prisma, ele tem um recorte. O fotógrafo, é porque a gente fala que o fotógrafo documenta a realidade. Na realidade, o fotógrafo documenta a sua realidade, né? A partir do ponto
de do vista ponto de do vista seu dele. olhar, da sua história. E do seu recorte, da sua do seu trajetória. enquadramento. Claro, né? A fotografia é um recorte, né? Ela por si só já é um recorte. E a escolha, né, para onde você vai olhar, que tipo de enquadramento você vai fazer, ela está muito em volta assim, com toda a bagagem cultural de que tem o autor, né, no caso. Né? Eu digo às vezes, e repito isso, já repeti em outras vezes, que assim, a fotografia é muito mesmo, é difícil falar que um fotógrafo falar isso, mas que a fotografia é um pretexto, ela é o que menos importa no final. O que mais importa é essa troca, esse encontro aí de encontro ao outro, é conhecer, são os encontros que a fotografia consegue registrar e partilhar com os outros, né? A minha experiência. E aqui é uma experiência interessante, que ela partilha, ela fotografa o que é fotografável, digamos assim, pelo olhar, pela intermediação do olhar do fotógrafo, mas ela também revela o fotógrafo. Sim. Queria que você pensasse sobre isso. Eu acho que eu estou nas imagens, né? Eu estou nas imagens, né? A imagem, o que eu quis dizer é que, mais do que revelar o que está sendo fotografado, revela quem fotografou. Com certeza. Né? Eu acho que olhando as fotos, né? Principalmente os fotógrafos, porque tem assim, a gente às vezes tem trabalhos e trabalhos, né? Eu acho que quando um fotógrafo mergulha num tema, né, ele se dedica, é uma coisa de pesquisa mais a longo prazo, que eu acho que é esse tempo que é importante, que a gente vive hoje num tempo um pouco diferente, né? Que tudo é muito imediato, mas quando existe uma densidade no trabalho, um mergulho, quanto mais denso e mais mergulhando, mais o fotógrafo, né, mais o trabalho sai com a cara, né, com a história do fotógrafo, ele está ali nas imagens. Né? Então, eu acho que isso é importante, para não ser simples registro. São interpretações, né, a partir da experiência e do olhar de um autor, né? Que aí, no caso, pode ser um autor, a gente está falando de fotografia, mas poderia ser um escultor, né? Sim. E o trabalho do escultor é ir descobrindo as coisas a partir do trabalho, né? Da feitura do trabalho. E o fotógrafo tem o geral e vai para o específico, né? Comparando. Mas eu estou me lembrando de outra coisa, não sei se é o Breton. Tem a xilogravura, que é lindo também, que tem muito a ver com esse trabalho, com o preto e branco, denso. E bom que você tenha falado. E é uma forma de contar também a história desse sertão, né? Através da xilogravura, né? E eu tento contar um pouco através das fotografias, né? Eu me lembrei, não sei se é o Breton ou se é o Milton Guran, que diz o seguinte, que quando você olha uma fotografia colorida, você se lembra daquilo que foi fotografado. E quando vê uma fotografia preto e branco, você se lembra da fotografia e não necessariamente do que está fotografando. Que a fotografia em preto e branco é uma arte em si, não é? Ela não está fotografando o real, né? Ela nenhuma fotografia fotografa o real. Mas eu estou querendo dizer porque ela mimetiza o real no sentido que o real não é preto e branco. É isso que eu estou querendo dizer. Nesse sentido, sim, né? Mas são interpretações do mundo, né? Cada um com seu valor. Eu optei por preto e branco por ser algo mais sintético. A cor, de certa forma, ela te leva para outras interpretações, né? A cor sempre depende do tipo de paleta, né? Ela pode pulsar num certo caminho, que isso interfere um pouco na percepção. Então, eu acho que o preto e branco, no meu caso, tá? Do meu trabalho, eu acho que ele reflete melhor esse tema que eu mostro, né? Eu acho que ele é mais duro, você fica muito mais fixado nos gestos, nos traços, né? Do que a cor que pode remeter ou te levar para outras interpretações, que poderiam ser incríveis também. Eu fotografo em cor também, mas nunca mostrei muito esse trabalho em cor. Eu me dedico muito ao preto e branco porque eu acho que ele tem muito a ver com esse tempo esse tempo do sertão que eu fotografo. Sabe? Mas tem um certo sentido mesmo, não tem? De que a fotografia em si, a fotografia preto e branco, já é de cara um não real, né? Porque o real não é em preto e branco, o real tem cor, é multicor. Né? Mesmo que hoje, com a tecnologia, já faz algum tempo, a gente possa, inclusive, modificar a cor, trabalhar com a cor, com né? certeza. Não é simplesmente uma mimetização do real. Mas, de qualquer forma, o colorido nos remete a um olhar mais natural do olho humano, que vê as coisas do que seria, entre aspas, a realidade. Eu acho que e isso. O preto e branco, não. Você bate o olho e você sabe que não é. Que isso aqui não é o real, né? Isso aqui é um olhar absolutamente artificial. Mas assim, eu acho que a escolha pelo preto e branco não é necessariamente, porque muita gente fala assim, fotografia de arte, ela é preto e branco. Não é, né? Eu acho que isso não existe. A fotografia pode ser de qualquer cor, né? Seja preto e branco, não importa, né? E assim como pode ser feito com qualquer câmera, assim, não existe uma regra para isso, né? Agora, o mais importante é a escolha da linguagem a partir do tema, né? Essa documentação do sertão, para mim,
Na minha concepção, na minha interpretação, ela tinha que ser preto e branco. Mas eu conheço trabalhos sobre o sertão em cor que são incríveis, porque o sertão também tem muita cor. Sim, o sertão Né? A gente pensa que o sertão é árido e não tem cor, tem muitas cores. Né? Não, e o preto e branco é uma cor, né? São Certamente, cores, né? né? São cores. Mas, enfim, olha que coisa linda. Olha aqui, vem aqui, vamos pensar aqui. Ó. É uma foto, aqui você tem um vaqueiro, e em primeiro plano, exageradamente em close-up quase, você tem o Mandacaru com seus espinhos, né? Que estão quase espetando a figura humana que está aqui. Como tem uma outra foto aqui, em que o menino está deitado, eu estava olhando aqui, e perto de um jegue ou de um jumento, e o jumento está olhando para a câmera, o menino não. Então, quer dizer, como o recorte, como a posição que o fotógrafo escolhe é reveladora do sentido que ele quer dar com a sua foto. E aí me ocorreu uma outra coisa. Você prepara ou não prepara a situação? Não preparo. Na realidade... Mas você não é contra quem prepara? Não, de jeito nenhum. Tem outro tipo de trabalho. O Claro, fotógrafo vai lá e diz, não, aqui não olha para cá, vou para aqui. Mas você se posiciona em função só do enquadramento. E não da mudança, da intervenção na ação. Não. Eu tenho... Óbvio que o fato de você já estar ali com a câmera... Você já é uma intervenção. Já é intervenção. Verdade, então, eu tento ser o mais... intervir o menos possível, né? É lógico, quando você está aqui, tem uma luz que vem daqui, você pediu a pessoa para ficar mais na luz, isso é natural, né? Mas criar uma cena, não. Acho que no meu caso, na minha fotografia, não justifica, pela forma com que eu trabalho, né? Eu acho que a gente eu tenho uma relação, eu tento ter, né, ter uma relação de proximidade com o autor. É porque para mim isso é um encontro. É o meu encontro com esse lugar e com essas pessoas. E com esse povo, porque você é do Cariri. Eu sou do Cariri, eu sou do sertão. Aliás, o seu próprio nome é Cariri, né? Você tem Santana. Santana do Cariri, aquela cidade lá no sul. Eu tenho um privilégio muito grande de ter nascido naquela região. E você é de Santana? Nasci no Crato. Você é do Crato? Nasci no Crato. Você é de Crato? Nasci de Crato. Você é de Crato. Tem uma história interessante, não sei se você permite, que tem a ver um pouco com a minha família, né? Pois não. O meu pai, na verdade, é de Quixeramobim. Que é o Eudoro Santana. Eudoro Santana, de Quixeramobim. Minha mãe é de Fortaleza, apesar de ter uma relação com o Cariri, na minha avó, meu avô e tal. Mas nasceu em Fortaleza. Os dois se conheceram na universidade, ele fazendo engenharia e ela assistente social. Ele se formou, passou na Petrobras, primeiro lugar no concurso e tal, e foi morar em Salvador, ali polo de Camaçari, aquele Petrobras estava em... E foi com minha mãe e começaram a vida por lá. Nasceu a minha primeira irmã, que é a Andréia, que é a única que é baiana, soteropolitana, né? Soteropolitana, de Salvador. Salvador. E foi exatamente em 1964. Foi exatamente por conta porque o meu pai com minha mãe na universidade já eram militantes políticos, né? Militantes estudantis, de esquerda. Claro. E foi na universidade que eles se conheceram na militância, e quando ele foi para a Petrobras, ele continuou militando dentro da Petrobras. E na época da ditadura ele foi demitido, ou seja, está iniciando a vida dele, né? Como filho de 1 ano, tinha nascido a Andréia, e foi demitido, teve um concurso público, né? Nem poderia ser, né? Se você pensar no nível de hoje, mas na época da ditadura foi demitido e voltou para o Ceará com, né, a trouxa de roupa de uma criança e a vida que ia começar por lá para cá. Chegando aqui, porque isso é interessante, né? A situação era muito difícil, porque era a ditadura militar, e ele também era muito conhecido. Aí um amigo dele, que era o João Parente, que era da universidade, disse, Eudoro, tem um projeto lá no Cariri, estão precisando de um engenheiro, que é no projeto da Universidade da Califórnia, com a Universidade de Fortaleza, que é uma fábrica de cerâmica, adaptada ali à região que tem muito barro. Você não quer ficar lá um tempo, para você ficar um pouco mais distante, né, desse momento difícil? Aí ele foi para lá. E ficou a vida toda, né? Aí eu nasceu o Camilo, que é outro irmão, e a Isabel, que é outro irmão. Então, assim, eu brinco com isso, sabe, Ricardo? Mas, assim, não é brincadeira, né? A ditadura foi muito dura e meu pai foi perseguido, foi preso e torturado e tal. Como muitos outros que a gente conhece. Mas foi por conta da ditadura que eu nasci no Cariri. Porque eu fui o segundo, né? Senão eu teria nascido na Bahia, talvez eu fosse baiano, né? Não que isso não tenha sido... Mas, para mim, foi muito importante nascer no Cariri. Porque o Cariri, para mim, é uma síntese do Nordeste ali, sabe? Ali é para além do Ceará. O Cariri foi construído ali, aquela região toda, por Pacis, de pessoas do Nordeste inteiro. Por isso que aquilo é um lugar tão maravilhoso, tão incrível. Então, tem essa história que passa pela política, passa pela ditadura, passa pela história do meu pai, que fez com que eu e os meus outros, né, 2 irmãos nascessem
no Cariri. Então, dos 4 irmãos, só um nasceu em Salvador. E o pai nasceu em Xeramobim. A gente pensa que assim ele é como Fausto Nilo, que foi contemporâneo. Fausto Nilo e o nosso Antônio Conselheiro. Sim, o nosso Antônio Conselheiro, dúvida, né? E o Fausto Nilo. Mas... E esse Cariri forjou minha É isso que eu ia perguntar. Minha vida. Eu ia trazer para a baila. O que ter nascido lá e voltar para lá para fotografar... Tudo. O Cariri me deu tudo. O que significa? É porque o Cariri tem uma riqueza cultural que, assim... Digo, na sua personalidade, na sua ética. Tudo, a sensibilidade para Para a diversidade. Coisas, para a diversidade, para a riqueza... Popular, né? A cultura popular. É óbvio que eu tinha uma família também que era muito aberta para isso. Era uma sim. família que acolhia os artesãos, né? A minha mãe adorava, né, artesanato popular e tinha muitos amigos artistas que... A minha casa era cheia de objetos de artesanatos, de obras artísticas. Então, eu vivi nesse mundo, nesse universo. E o Cariri me deu toda a base da minha criação como pessoa, né? Mas também como autor, como fotógrafo, né? Como fotógrafo. E foi por isso que quando eu mergulhei na fotografia, eu fiz o meu primeiro livro, foi o Benditos. Sim, Benditos. Isso foi em 2000, quer dizer, vai fazer 24 anos, ano que vem faz 25 anos. Que é um trabalho todo em volta desse universo do Juazeiro, né? Foi o meu primeiro projeto, meu primeiro livro e tal. Que tem fotos aí nesse livro, cada né? foto daria uma tese. Olha aqui essa aqui. E voltar ao Cariri para mim sempre é muito motivador, assim, me realimenta assim desse processo de criação, desse processo de compreensão do mundo, né? Um crucifixo, um coração de Jesus, uma fotografia de uma fotografia e o enquadramento de uma janela de um homem que está do outro lado. Quer dizer, aqui já podíamos pensar. E eu falei de fotógrafos que arrumam as cenas. Eu acho que eu também não tenho preconceito nenhum com um tipo de trabalho. Mas com aqueles que são testemunha de flagrantes ali, e flagram e fotografam, ou aqueles que arrumam. Né? Olha aqui a foto que eu falei do jumento olhando para a câmera. Olha aqui, o menino deitado, tá vendo? Olhando para o jumento, mas o jumento é que se achou fotografado e olhou para a câmera. E você dizendo que esse Cariri forja você, e, enfim, forja, que eu digo no sentido de engendrar o seu pensamento, a sua ética, e uma prova disso não está só aqui nos livros, nas fotos do livro O Sertão. Está também essa convicção, essa verdade, nos objetos que o nosso dialogador de hoje, o Tiago Santana, nos trouxe. Por exemplo, Cariri, aqui, ó, aqui. Esse aqui é no México. Baixa um pouquinho, porque ele está tomando... Não, baixa assim, isso. Que ele está tomando muito espaço aqui das fotografias. Depois a gente vai falar do México. Perfeito. Mas eu queria falar do Cariri, a partir daqui. Porque vocês sabem que os objetos que o convidado traz é que vão dando margem às conversas e ao... Não é mais do que a conversa, é o diálogo, né? Entre as pessoas aqui. Olha, essa escultura aí, que você poderia chamar também de um ex-voto, né? Porque parece muito... Parece um ex-voto. Um ex-voto. Ele é de um escultor chamado Racá. Racá, que é um escultor impressionante do Cariri, do Juazeiro. R-A-C-A-R. E eu trouxe especialmente por 2 motivos. Primeiro, porque ele acabou de falecer, assim, foi repentino. Ele agora é semana e está muito recente. Foi segunda-feira, enfim, foi alguns dias. E eu fiquei muito tocado e, para mim, essa imagem, além de ser muito forte, ela remete muito aos ex-votos do Cariri, que ali é muito presente e que tem muito a ver com o meu trabalho, que são esses fragmentos. Ex-votos são fragmentos, né? Pedaços de corpo, né? Que são usados... que estava doente e que foi curado. Uma mão que né, leva para fazer um agradecimento ou fazer uma promessa, né? Na cabeça, um coração, né? Você já viu isso, tem... É a mimetização do corpo humano. Exatamente. E são fragmentos. São fragmentos. E na minha fotografia, eu acabei descobrindo porque eu vivi com os votos em casa, né? Na minha casa, quando eu era pequeno, a minha mãe tinha na entrada da sala, ela montou uma escultura de um artista lá, que era uma parede de ex-votos completa, assim. Era um negócio até impactante para quem... E depois eu descobri que o meu trabalho como fotografia era fragmentado, assim como são os ex-votos. Então, se você pegar algumas fotos minhas, são cortadas, a cabeça cortada, só aparece um pedaço. E tem muito a ver com isso, né? Quer dizer, eu tinha isso internalizado na minha vivência e acabou sendo expresso na fotografia. Na fotografia. Né? E se você for observar, você vai encontrar algumas imagens. Não tem corpo inteiro, é isso que você está querendo né? dizer, Algum fragmento, Há né? sempre
É um Não vou dizer que fragmento. sempre, mas Mas está assim, muito presente. Né? Mesmo aqui, por exemplo, Principalmente no Benditos, que é o meu livro, meu primeiro livro. por exemplo, aqui você tem um homem, não é? Um vaqueiro, mas ele está cortado pelo espinho, né? Está cortado pelo mandacaru ou pelo cactus, né? Aqui o chapéu de um homem, mas só um pedaço. Realmente, aqui uma cabeça quase decepada, né? Só um pedaço da cabeça, Então isso, só um pedaço. E isso não é uma coisa intencional, eu ia fotografar assim, não. Isso foi surgindo no meu trabalho. E eu vi que tinha essa referência desses esvotos, né? Assim como essa cabeça que você está aí, desse grande artista que é o Hakai. Então, na realidade, é uma homenagem também aos artesãos populares, aos mestres da cultura, né? E é lindo que a arte sirva uma coisa quase anímica, né? Você trazer o corpo e concretizá-lo pela arte para ele se recuperar. A prova de que o corpo se recuperou, se você olhar é ser a arte, né? E se você olhar a expressão, né, é uma coisa muito incrível. Assim. E é quase uma expressão de dor, não é? Olha, parece uma dor. E o Cariri é muito rico nesse sentido. Parece uma então, dor. Isso é uma homenagem a esses grandes mestres, né? Pelas rugas. No caso, esse Hakai que faleceu recente. Né? Eu acho que esse ensejo da palavra sertão, que está no livro Photographe, o livro francês, com a Essa obra... coleção chama-se Photopoche, que é livro de bolso. Ah, livro de bolso. É foto de bolso, sim. desculpa. Mas o nome do livro é Photographe... Não, aí é Fotografias de Thiago Santana. Mas o nome dessa coleção é Photopoche. Fotografias de Thiago Santana. Mas o tema de sertão... Olha, aqui tem 3 cabeças. Logo na Você já vê que já é... Logo na... Como é que chama? Logo na capa, você já tem esse recorte ao qual ele se refere. E mais do que isso, às vezes quando o fotógrafo não recorta, alguma coisa na cena recorta. Como, por exemplo, essas 2 janelas que estão aqui. Quer dizer, não foi ele que cortou, mas elas estão na janela, portanto, a parede já enquadra e reenquadra pedaços dos corpos que ele fotografa. E depois, no primeiro plano, o rosto total sem o recorte. Então, é sertão e tem tudo a ver com o que ele está dizendo. E que tem tudo a ver com o que ele está dizendo, a música pela qual eu associei, a partir da qual eu associei a figura dele. Sabe que cada programa eu trago uma música que lembra o que é aquele convidado, o que é aquele dialogador desperta em mim. De que música seria a tradução? Pessoa inteligente. E me lembrei mais ainda, porque tem a ver com quem canta. Veja, é o encontro do velho Luiz Gonzaga com o Gonzaguinha, pai e filho. E eu acho que ele também associa o Thiago a essa ideia de gerações, de convivência com a geração. Ele vem de Eudoro Santana, né? Ele vem, tem a ver com o Camilo, que é mais novo, né? O Camilo é mais novo. Velho. Mais novo, desculpa, mais 2 novo. anos. Mais velho, mais velho sou eu. Mais velho é você. Pois é, a gente pensa que ele é o mais novo, mas não, o Camilo é mais novo. Mas, enfim, eu associei essa coisa linda. Eu queria que você falasse sobre isso. Esse encontro de gerações. Você vê o Gonzagão com o Gonzaguinha. Esse encontro de geração e esse meu encontro e o nosso encontro do Gonzaga, do Gonzaguinha, com o Ceará, porque ele é de Exu, que é de Pernambuco, mas a referência toda dele é o Crato. É a feira do Crato, onde ele cantou, o Crato é verdade. A referência dele, a vida dele toda. Então ele é mais cearense, talvez, do que pernambucano. E serviu ao Exército aqui, no CPUR enfim. Também. E eu tive um privilégio, no centenário dele, de fazer um livro, né, que era uma homenagem a ele, que chamou Céu de Luiz. O Céu de Luiz. Que eu fiz junto com o Audálio Dantas, que é um grande jornalista, Sim. militante e tal. Eu tinha feito O Chão de Graciliano, que é aquela homenagem que a gente fez ao Graciliano Ramos, e fiz O Céu de Luiz com o Audálio também, que foi um livro lindo. Eu ia até trazer para ele dar, mas depois eu li. Eu acho que você já viu. Mas eu acho que o Eudoro trouxe. Né? E para mim é muito bonito você ter trazido isso, que é justamente um universo dos dois, e do pai principalmente, né, que eu mergulhei, né? Que é lindo, e que tem tudo a ver comigo, tem tudo a ver com o Crato, tem tudo a ver com a minha... E eu estou me lembrando de outra coisa, só agora me lembrei. Sabe o que é? Eu fui o Graciliano Ramos no lançamento desse livro. É verdade. Tu te lembra disso? Lembro. O Audálio me convidou. Eu lembro, sim. E eu incorporei... eu incorporei... Na exposição, eu andava como se fosse eu acho que era a exposição que ele fez, lá maior. no Centro Cultural Banco do Nordeste, que era a exposição maior sobre a obra do Graciliano Ramos, onde tinha minhas fotos. Exatamente. E eu era o Graciliano, no chão de Graciliano, ao qual ele se refere, o nosso dialogador de hoje. E o grande Audálio Dantas. E o Audálio Dantas, que é o genial, jornalista jornalista das Alagoas,
Foi presidente do Sindicato dos Jornalistas em São Paulo, numa época dificílima, quando houve o assassinato e tem a ver o encontro do nosso Herzog. Vladimir Herzog. E tem a ver, que você falou de gerações, o meu encontro com o Aldalho também foi um encontro muito interessante, porque ele é de gerações de outras gerações, bem diferentes. Mas foi um encontro muito bonito, que a gente construiu esses dois livros. E foi ele também que lançou a nossa Carolina de Jesus. Né? O livro Quarto de Despejo. Exatamente. Mas, enfim, são tantas emoções. Parece o Roberto Carlos, são tantas emoções e são tantas ligações e conexões que nós estamos fazendo com o nosso dialogador de hoje. E vamos continuar fazendo no segundo segmento do programa Diálogo com Tiago Santana. Há aqui uma frase de Zacarias Gama, colocada nas redes sociais. E eu acho que tem tudo a ver com o nosso dialogador, que é fotógrafo. Ele diz o seguinte: pessoas fazem fotos de qualquer coisa bonita. Fotógrafo fazem fotos bonitas de qualquer coisa. A frase se aplica a ele, o nosso Tiago Santana. És tu. Comente a frase. Olha a frase: pessoas fazem fotos de qualquer coisa bonita. Fotógrafos fazem fotos bonitas de qualquer coisa. Olha, é interessante a frase, mas eu acho que todos podem fazer fotos de coisas. Hein? Eu acho que todos conseguem fazer fotos bonitas, independente de qualquer coisa. Eu acho. Eu acho que a fotografia basta você estar atento e sensível ao teu redor, ao teu lugar, né? Não precisa ser técnica, porque a fotografia não é técnica, a fotografia é muito mais a sensibilidade, a tua percepção do mundo que você está... Até porque qualquer pessoa que vai fotografar é fotógrafo, virou fotógrafo. E hoje com essa tecnologia aberta, onde você tem um celular e fotografa o que quiser. Todos somos fotógrafos. Todos são fotógrafos. Obviamente que quanto mais pesquisa, quanto mais imersão, quanto mais, né? Sim. E é assim em todas as artes, né? Que você se envolve, você mergulha no tema, você pesquisa antes. Como o teatro, né? O teatro, você vai desenvolver um personagem, você que é um grande ator, você precisa pesquisar, você precisa pensar, refletir, né? Pensar sobre... Mas todo mundo pode ser ator. Todos podem. Se a pessoa entrar em cena, né, e começar a representar, ela é ator. E tem cineastas, como inclusive a gente citou o nosso amigo Karim, que trabalha com pessoas que nunca foram ator na vida, que é a primeira vez que encenam, né? Também, né? Óbvio que ele trabalha com atores também. Mas ou é então bonito também isso, aquele outro, diálogo, né? como é o nome? Lindo, maravilhoso, da Itália, que trabalhava com pessoas, depois dublava. Como é o nome dele? É o Pasolini. Não é o Pasolini. Mas veja, outra coisa também dessa frase: pessoas fazem fotos de qualquer coisa bonita. Fotógrafos fazem fotos bonitas de qualquer coisa. Quando o cara vira fotógrafo, qualquer pessoa pode virar fotógrafo, porque se estiver fotografando, é fotógrafo, né? E a beleza também não pertence a um ao outro. A beleza também é um conceito. Claro. Múltiplo. O que é né? O que é belo? Para um, para outro, né? Eu posso fotografar e dizer isso é belo para mim. E você pode olhar e dizer a mesma foto e você não acho belo. É um conceito muito relativo. Eu acho bonito essa coisa da fotografia e eu acho bonito também essa coisa que a tecnologia, de alguma forma, traz, de certa forma, uma democratização do olhar, assim, na perspectiva que todos podem fotografar, porque hoje no celular tem condições de fotografar muito melhor do que muitas câmeras do passado. Imagina no século XIX. Né? Tem só essa preocupação do que vai ficar, né? Eu já falei isso em outras vezes, eu falo sempre isso, né? De quais são as imagens que vão ficar para o mundo, para contar a história, né? E é perecível, tempo, né? É mais perecível no virtual, na virtualidade, do que no papel? Na minha concepção né? Porque hoje a gente eu estava recuperando, Ricardo, que nós já fizemos um diálogo há 14 anos atrás. Né? E eu estava recuperando que a gente tratou de assuntos próximos, né? Naquela época eu era talvez mais fotógrafo do que hoje, aí depois eu vou te explicar por quê. Eu continuo fotógrafo, mais do que nunca, mas os tempos, né? Mas a gente tratou desse assunto, e olha que era 14 anos atrás, a preocupação com a memória, com o que vai ficar, né? Até se você antecipar um objeto aqui, isso aqui deve ser do início da fotografia, né? Então, está aqui A fotografia é 1895... por aí, 1898, Esse daguerreótipo, enfim, isso aí está, né,
do século XIX, né? 19, isso aqui tem mais de 100 anos. Século XIX. Ah. Então, e tá aí, você abriu aí, você está vendo as imagens, né? Então, o que será dessas imagens produzidas hoje, né? Que não tem esse tipo de suporte, né? Que está tudo no campo de um arquivo digital, né? De como isso vai... Então, isso é uma preocupação que a gente tem que ter mesmo. Os álbuns já não tem mais, né? Hoje em dia são os álbuns virtuais, né? Não que o virtual não possa, a nuvem ainda não possa guardar a memória, eu acho que guarda sim, mas a preocupação com os arquivos que não estão nessas nuvens, né? Os arquivos que estão guardados em casa, enfim. Nos celulares que também celulares que a se perdem, obsolescência programada faz com eu acho que é uma que essa preocupação, memória eu também tenho se essa perca. preocupação com a memória, eu acho que é importante a gente pensar nisso como fotógrafo e como, né, pessoa que pensa que é importante a construção de narrativas da história que a gente viveu, né? Veja, ele me trouxe fotos, um livro de fotos dele, Sertão, livro de publicação francesa, Photographie, de Tiago Santana. Me trouxe outras fotos, mais fotos, mais fotos. Ele está dizendo que está sendo menos fotógrafo agora, porque é o gestor do Instituto Mirante que está... Não, é porque é o seguinte, colocando eu vou contar uma história rápida para você, né? Você... Por isso que eu me lembrei do que a gente fez há 14 anos atrás, do programa. Porque tudo aqui tem a ver com imagem, olha, foto, filme, isso aqui é o Isso aqui tem a ver com a minha história, isso aqui é o Super 8, que foi a escola, a grande escola de cinema Sim, Super 8. Da década de 60, né? E que era usado, inclusive, domesticamente, né? Meu pai usava muito, né? Eu, antes de fotografar, usei o Super 8. Hoje é aqui, né? Hoje é aí. Hoje é aí, você filma aqui. Então, você filma aí, exatamente. Hoje está tudo aí. Está tudo aqui. Depois disso aqui veio o VHS, aquelas, né, as câmeras, né? Mas o Super 8 é uma grande escola de cinema, foi uma grande linguagem que ainda é usada até hoje, e você inclusive. Usou? Usei muito, eu fiz o filme, inclusive eu fiz um filme... Eu não associei você ao cinema, engraçado. Não, nunca fiz um filme, nunca trabalhei com cinema. Com cinema. Já fiz algumas parcerias, mas nunca trabalhei. Mas eu fiz uma documentação da época que o Miguel Arraes voltou do exílio para o Crato, porque o Miguel Arraes é do Crato. Pois e eu filmei tudo em Super 8 e tem esse filme até hoje. Que eu você trouxe para pautar que tema? Não, aí não é um filme, não tem muito... Aí deve ser um filme caseiro mesmo do meu pai. Mas você trouxe para pautar o tema... Para pautar esse tema da importância da memória, né? Do Super 8 como uma escola, né? Acho que aqui tudo tem relação. E talvez com até memória. Comparar o fato daqui, né, em fita, com hoje a facilidade de você filmar qualquer coisa. Isso aí é uma película que foi revelada. Pois é, foi revelada, foi para um laboratório. Aqui não, eu filmo a qualquer momento. Você já tem, né? Aliás, tem gente hoje fazendo filmes no celular. Filme mesmo. É verdade. Né? Narrativas cinematográficas no celular. É verdade. Então é muito interessante essa evolução da tecnologia, né? Ao mesmo tempo a gente tem que pensar muito na preservação, né? No que vai ficar, né? Porque a produção de imagem no mundo... E eu já estou fazendo filme. É muito grande. Já estou filmando então, aqui, já Então estou a gente tem que fazendo pensar vídeo. Que imagens vão ficar para contar essa história, né? Porque o volume é muito grande de imagens, né? Então é um pouco isso que eu trouxe aí, queria trazer, e que tem a ver com a minha história, com a minha experiência de vida no próprio Cariri, que eu usei muito o Super 8 no Cariri, né? E que tem gerações que não sabem nem o que é isso aí, né? A gente vai mostrar aqui, tem gente que nunca viu falar, ou nunca viu, né? Uma película de Super 8, né? Esse aqui, Ricardo, não sei se eu já posso ir. Pode. Esse aqui eu trouxe porque eu faço uma pesquisa de imagens já há muito tempo e eu sou também um colecionador, tudo faz parte de uma coleção. A gente pesquisa e eu já fiz vários trabalhos aqui, já publicamos livros sobre o retrato pintado, né? O retrato pintado. São esses retratos pintados que a gente tem no Nordeste do Brasil, que é muito comum no Ceará. Aliás, tem um filme muito bonito do Joy. Do Joy que eu fiz com ele. Você fez com ele? Fiz, eu trabalhei nesse filme. Com a produção, acho que do meu irmão, Almir Filho. Do Almir. Eu fiz, é um filme lindo. Retrato falado. Retrato pintado. Retrato pintado. O retrato pintado. E Retrato Falado é outro filme. Esse é do Caetano. Exatamente. É do Caetano Veloso. Que é até acho que é no cineasta do Pernambuco, não? Acho que é. O Paraíba. Enfim, eu até conheço ele. Mas eu quis trazer isso aqui, porque foi um presente que eu ganhei de uma fotógrafa mexicana, chama-se Graciela Iturbide, e ela me deu da coleção dela, porque eu fiquei encantado, porque isso aqui é o nosso retrato pintado, mas é fotoescultura, no México eles chamam, que ele é todo esculpido na madeira. Ele é esculpido né? na madeira. Relevo e tal. Então, isso para mim é uma peça incrível, né? Porque... E é um pouco... E tem muito a ver com a gente, né? Com o Nordeste, com... Olha aqui atrás. É madeira.
com Juazeiro, isso tem muito a ver com Juazeiro, né? Você junta a escultura, e fotografia. Aqui, né? Com a Você fotografia, junta escultura e fotografia. Eu acho uma peça linda Linda. e faz parte dessa pesquisa, né? E dessa relação que a gente tem de afinidade com outros países, como da América Latina, como no caso do México, né? Vamos fazer uma contraposição. Você trouxe uma outra foto? Não, essa aqui vai ser até boa, porque essa Não, mas aqui... do ponto de vista da técnica, né? Completamente diferente, né? Não, aqui é uma é fotografia normal. Fotografia normal, até já está meio desaparecendo. E aqui uma foto-escultura. Como é que chama? Foto-escultura. Foto-escultura, exatamente. Escultura do México, né? Mostra aqui as duas. Aqui, é bom porque tem a ver com essa transição que você perguntou. Você não é mais fotógrafo? Pois é. Aqui passa um pouco... Como não é? Aqui passa um pouco pela política. Porque é uma foto que para mim é emblemática, porque isso é janeiro de 2000, isso é 1º de janeiro de 2003. 1º de janeiro de 2003. Posse do Lula. Está aqui você. Posse do Lula em Brasília, primeiro governo do Lula. Né? Lula presidente. Lula 1. Lula 1. Tá. E é um momento... Em Brasília. Um momento simbólico, histórico, né? Um metalúrgico, né? Primeiro metalúrgico virando presidente da República, né? Uma mudança, assim, muito grande no país, né? E aí está meu pai, que é esse militante que eu contei a história dele, que foi perseguido pela ditadura Santana. E tal, minha mãe, Armengarda, que também é uma militante, né? Tá meus 2 filhos, né? A Maria, que está no Tum-Tum, e o João, que está com o Camilo. Meu irmão Camilo aí do lado. Sim. Com a Maria... Com a Maria não, desculpa, com o João Nakakunda, eu acho. Aí, né? Então, os meus 2 filhos e a minha mulher que fez a foto. Para mim é uma foto... E a minha irmã, Isabel, que está aqui, ó. Quase toda a família. A Isabel está aqui. A mais velha. Né? E eu trouxe essa foto por várias razões. Primeiro, pelo momento histórico que a gente vive de novo, com o Lula retornando, né? Depois de Lula 3. Muitas crises, um tempo que a gente viveu é muito difícil, né? Onde a cultura, inclusive, foi perseguida, acabaram o Ministério da Cultura. Acabaram o Ministério, então, acho que a gente está num momento de... E o teu irmão como figura ministro, fundamental, né? Como ministro da Educação. E a gente está reconstruindo o Brasil. Está reconstruindo o Brasil. De uma certa forma. Eu já entendi. Onde é que você vai fazer para dizer, deixei de ser fotógrafo para ser gestor? E aí a foi política, a história, né? Atravessou a tua vida. Aí atravessou, porque assim, nós somos atravessados pela política. Todos independentes, né? Eu sou atravessado também porque eu tenho uma família e um pai que é um militante político, que já foi... já teve seus... Presidente de um partido, né? Presidente do partido. Partido Social. Que está com 87 anos, PSB, não para de acreditar num mundo melhor, né? De continuar, né? Ele e minha mãe, assim, com essa visão de que a gente tem obrigação de ajudar a construir um mundo melhor, né? E ele é uma pessoa inspiradora, o casal todo, né? O Dória Armengarda. Aliás, se você quiser convidar minha mãe para cá, porque ela é uma figura extraordinária. Já vamos botar a Armengarda. E às vezes as mulheres reclamam porque a gente só olha e fala do Eudório, né? E esquece que tem a Armengarda, que é talvez a mais militante de todas. A mais, né? Que está sempre ali por trás, né? Às vezes mais nos bastidores, mas é que tem uma cabeça incrível. Então, acho que é uma pessoa... E aí, isso tem a ver com um momento lá em 2014. Eu tive no seu programa em 2010, se eu não me engano. Né? Em 2014, e eu estava no auge ainda na minha produção. Continuo, porque eu sou jovem ainda, viu? Ainda continuo no auge da minha produção comum, né? Não paro, né? Assim como meu pai tem esse... Mas em 2014, o Camilo se candidata a governador do estado, né? Tem aquele momento difícil ali, foi candidato, foi uma eleição difícil. E ele ganha. Em 2015 começa o mandato dele. Eu, naquela época, tinha dois caminhos, eu que sou do campo da cultura. Ou eu ia ajudar a uma área que sempre foi muito, né, colocada ali como marginalizada, de certa forma, né? Os investimentos, né? A real percepção da importância da cultura no governo, né? Então, eu não podia ficar de fora naquele momento. Ou eu ficaria, não queria me envolver, ou eu queria me envolver, né? E tinha como... Iam falar dos 2 jeitos, ou ele está ajudando ou ele não está ajudando, né? Iam falar, porque sempre é assim. Então eu resolvi colaborar para ajudar que o governo tivesse a percepção, né? E o entendimento de quão estratégico é a cultura para o Estado, né? Então eu ajudei ao longo da última gestão, nunca fui de gestão, nunca fui direto do governo, mas me dediquei, parte do meu tempo, a consolidar esse projeto, a ajudar a consolidar. A gente tem no Estado, desculpa eu estar me alongando um pouquinho, mas eu acho que é importante só para entender o conceito, a gente tem no Estado uma característica no Ceará,
que é a continuidade de algumas políticas. Por exemplo, no campo da educação, né? O estado do Ceará é hoje uma referência na educação porque foi uma continuidade de política de 2 décadas ou mais, né? De que vieram governos que deram continuidade, tiveram a maturidade da sequência. Política de Estado, né? e não Estado. E não Eu de acho que na cultura, ocasionalmente. a gente, de certa forma, teve também, desde a Violeta Reis, né? Passando por vários outros, Paulo Linhares, Cláudia Leitão, sua amiga, Fabiano Piuba, mais recentemente, que foi nesse projeto, e agora a Luísa Selva. Eu acho que, por mais que a gente tenha tido alguns momentos, né? Inconstantes nesse campo da política cultural, mas eu acho que a gente sempre teve aí num crescimento, né? E eu acho que nos últimos 8 anos a gente avançou muito, né? Fruto de todo esse tempo, né? Avançou muito nas legislações, institucionalmente, a própria Secult, a primeira Secretaria de Cultura do Brasil, instituída. 1966. Foi a primeira do Brasil, e na época que o Camilo assumiu o governo, nunca tinha tido, em 50 anos, um concurso público para a Secult. Ele fez o primeiro concurso público da Secult, né? Então, assim, melhorar toda a questão dos servidores, né? Que não são melhorar, ter servidores, porque a maioria dos servidores estavam todos se aposentando, né? Fazer todo melhorar toda a infraestrutura que a Secretaria precisa ter, porque não adianta você dar recurso se não tiver condições de executar, né? Então, acho que foi com muita dificuldade, porque mesmo dentro do próprio governo é difícil você ter essa compreensão, né? A compreensão de que investir em cultura é também ajudar na educação, é ajudar na segurança pública, é ajudar na saúde, né? Essa concepção de que cultura não é uma coisa de artista só, é uma coisa muito para além disso. E né? nesse campo da gestão, você dirige hoje, você preside hoje o Instituto Mirante, que tem... Qual é a sua função principal mesmo? Olha, de gerir os equipamentos do Estado, é isso? O Estado do Ceará tem outra característica. A gente falou da primeira Secretaria de Cultura, sim, mas a gente tem também a primeira OS de Cultura do Brasil, que é o Instituto Dragão do Mar, que foi criado há 26 anos atrás para gerir o Dragão do Mar, né? E é um modelo de gestão exitoso no Brasil, que a maioria dos museus, Pinacoteca de São Paulo, todos os museus de São Paulo, são geridos através de OS, que é a Organização Social. Porque o Estado é para fazer a política. É para ele determinar as linhas, as diretrizes. E as OS para executar ali na ponta, para contratar os artistas, porque é mais fácil, mais simples para contratar os próprios gestores, né? Do que o Estado, que tem que fazer concurso público, que tem todo né? É muito mais azeitado. É muito mais interessante. Mais... Obviamente, que tem que ter qualidade nessa gestão. E aí é o nosso desafio, né? E ao longo desse tempo aí que a gente estava falando do que foi construída a política cultural do Estado, só para te dar um dado, quando o Camilo assumiu o governo, o orçamento da Secult era em torno de 60 milhões. E ele saiu com 300 milhões, ou seja, 5 vezes o orçamento que era da Secult, não é do Cultura em outras pastas, só da Secretaria de Cultura, fora os investimentos em equipamentos, né? Então, num tempo pior que a gente viveu, né? Que a gente viveu tempo de crises, enfim, todas as crises, até o Ministério da Cultura foi extinto e ainda teve pandemia, quer dizer, foi todos onde estavam cortando os orçamentos. E houve aí um compromisso em manter, pela compreensão da importância disso. Talvez até por toda a nossa história no Cariri, para o Camilo ser uma pessoa que nasceu naquele berço cultural. E nessa época, então, nascem nessa época, instrumentos eu nunca fui de governo. Eu nunca fui de governo, mas sempre fui militante do campo cultural, né? Produtor, né? E eu ajudei no conceito e na viabilização de 3 projetos na incremento da rede de equipamentos. Que são? Museu da Imagem do Som. MIS, Museu da Imagem do Som. Que aí é uma relação que eu tinha muito, porque eu sou uma pessoa da imagem, e o MIS era um museu que estava muito acanhado. O Centro Cultural do Cariri. O Centro Cultural do Cariri. E a Estação das Artes. 3... E para gerir esses equipamentos, Estação das Artes. Né, o governo fomentou e foi criada uma nova OS, que é o Instituto Mirante, que foi criado há 2 anos, para fazer a gestão desses novos equipamentos. Porque o IDM já tinha muitos equipamentos na sua gestão. Sim. Então, assim, ele nasceu... O IDM é o Instituto Dragão do Mar de Arte e Então, Cultura. hoje, a Secult tem 2 institutos que faz a gestão da rede de equipamentos. E a rede de equipamentos. E eu ajudei na criação desses E no seu caso, no Mirante, cuida desses 3 equipamentos. Museu da Imagem do Som, Estação das Artes. Só que a Estação das Artes é um complexo, né? A gente reformou toda aquela área da Estação João Filipe. E hoje você tem lá a Pinacoteca do Estado, o Museu Ferroviário, o Centro de Design, mercado gastronômico e a própria estação, que é um equipamento cultural. Além de lá, vai a Secult para lá, Secretaria de Cultura, e o IFAM. A Secult vai para lá? Vai. E o IFAM também. Vai sair da Praça do Ferreira? Vai.
Já tem lá o lugar onde era a casa do dos engenheiro, engenheiros. tem um anexo ao lado. Sim, e o IFAM também vai para lá. O IFAM então, também eu acho que talvez ele tenha sido uma das grandes obras assim, de cultura importantes do governo, porque o centro é genial, o centro da cidade, né? E aquilo ali deu uma nova vida àquele lugar. Nós temos projeto, para quer dizer, eu que tenho um projeto aqui, e algumas famílias, a família do Bede Paiva, de usar aquele espaço ali do que era do IFAM, que vai ser do passado do IFAM, para trazer um grande centro de memória. De memória, com certeza. Voltado às artes cênicas. Eu estou doando Exatamente, até porque aquele está do lado do Teatro Zé de Alencar. Ao lado do Zé de Alencar. O Bede Paiva também, com um arquivo genial da história do teatro brasileiro, com mais o meu, para criar um centro de cultura teatral vamos fazer isso. De memória. Conte comigo nesse ajuda. E só para terminar, e o Centro Cultural do Cariri, porque outra coisa importante, todos os equipamentos culturais do Estado, da Secretaria de Estado, eram em Fortaleza, quando Camila assumiu. Não tinha nenhum fora só o Museu de Arte Sacra aqui em Aquiraz. No Aquiraz. Aí foi construída a Casa de Saberes Cega Aderaldo, Casa de Saberes Antônio Conselheiro e o Centro Cultural do Cariri. Pela primeira vez, equipamentos saem a interiorização aí desse trabalho. Saem da região metropolitana. E por que no Cariri? Não é porque a gente é do Cariri, não. É porque o Cariri merecia, pela sua grandeza. É um celeiro. Então é um centro cultural da região, para além do Estado, porque ele tem conexões regionais ali com os outros estados vizinhos, né, Pernambuco, Paraíba, e por que não dizer para o Brasil? Então é um centro cultural parque, tem mais de 50 mil metros quadrados, é um lugar que é para o mundo, é o Cariri para o mundo. É, né? O Cariri para o mundo. Chegou a hora do objeto surpresa. Eu trouxe um para ele e ele trouxe um para mim. Eu quero primeiro ver o seu. O que você me trouxe? Deixa eu te falar, o meu nem é exatamente nos últimos minutos do programa. O meu é um kit. Deixa eu ver, abrir. Eu quero ter ele vem normalmente prazer de descobrir. Ele tem uma caixa, depois eu vou lhe dar a caixa. Né? Mas ele entregou a produção e eu não sei o que tem aqui dentro. Estou pegando. A Estação das Artes completou 2 anos. Chave. Não, tem um monte de coisa aí dentro. É um kit. Pode abrir, não, pode tirar tudo aí dentro do saco. A Estação das Artes completou. A Estação das Artes, que é esse projeto lindo, completou 2 anos. Olha a Estação das Artes. E eu queria muito que você brindar com você, com toda a equipe de lá, o Liana, que é a diretora lá, gostaria até de lhe convidar para você fazer uma visita. Desse projeto que é muito lindo, sabe? Que é transformar uma estação e dar um novo sentido àquele espaço que foi tão importante. Eu acho que você deve ter usado muito aquela estação na sua vida, né? Sim. Então eu queria muito que você brindar você. Isso aí foi uma camisa feita, pode virar? Estação das Artes. Pelo Ácido, aquele grupo, Ácido. Atrás tem uma que fez para comemorar esses 2 anos de um projeto que é muito bonito e muito generoso e muito acolhedor. Eu estava brincando esses dias, dizendo o que seria da cidade sem... Eu não imaginava como é que era a cidade sem aquele espaço, né? Sem aquele espaço da estação, né? Que é tão hoje cobiçado, é tão bonito ver as pessoas... Histórico, é o primeiro cemitério da cidade, né? A estação foi construída em cima do cemitério, né? Antes da inauguração do cemitério São João Batista. E tudo ali é museu. Os cemitérios São Casimiro. E ali tudo é museu, né? Ali tudo é um espaço preservado de memória, né? Esses projetos todos têm muito a ver com a memória, a preservação da memória e e dar um novo sentido nesse novo tempo, né? Eu quis trazer um kit da estação, uma caixa que você vai receber. É a Estação das Artes. Que a Estação das Artes é esse grande complexo que tem a ver com você, tem a ver com o seu... Sim. E tem a ver que é um projeto que eu estou mergulhado aí nesses últimos anos e eu queria Isso muito que tudo você... tem a ver com o dialogador Tiago Santana, gestor cultural. E estou o meu gestor, né? Pois é, você está. E eu estou, só para completar, eu estou, porque eu tenho um compromisso da continuidade desse projeto. Da continuidade desse projeto. Eu acho que são projetos muito caros, não foi caros que eu digo no sentido, né? Foi muita luta chegar aqui. Daquele espaço. Aquela estação foi onde houve a festa da abolição. Muita coragem, da abolição da escravatura, foi ali, né? Muita coragem dos gestores de investir em cultura. Mas o que eu estava querendo dizer é o seguinte, é que o seu objeto... Aí tem várias... É tanta coisa, é um kit mesmo, tem bottoms. Tem tudo. Tudo a ver, tudo ligado ao tema. É um kit comemorativo. É um tipo de comemoração 2 anos desse ao projeto tão nascimento bonito. Deste prédio aqui. Partilhar com você essa experiência. Muito obrigado. Tempo que a gente viveu. E eu estava dizendo é que é um equipamento da Secretaria de Cultura, gerido pelo Instituto Mirante, do qual o Tiago é presidente. E eu estava dizendo que o objeto surpresa dele tem a ver com o lado gestor dele, quer dizer, que ele está gestor. E o meu tem com o que é permanente nele, que é o homem da visualidade, o homem do
E eu não deixei da de ser, fotografia, não. não. Eu sei, é só um momento. Mas você continua É um fotografando? momento também de militância e compromisso, né? sim, Acho sim. que eu Mas estou tá aí lá... só simbolicamente. eu estou pelo um compromisso, né? É um celular. Olha... Mas o que é? Por que que é? Vou dizer a você o que que eu trouxe. É o seguinte, eu quero foto... Não é aqui não. Como é que eu fotografo? Eu quero foto... Isso, foto. Isso, foto. Mostra aqui, mostra aqui. Eu quero... Por que não está fotografando? Peraí. Olha o fotógrafo. Ah, é porque tem que ter o barulhinho. Tem que ter o barulhinho, senão eu não me sinto fotógrafo. Eu tenho que ter o barulhinho fazendo... Senão... Ah, agora sim. Vamos lá. Eu quis trazer para o fotógrafo a foto do fotógrafo. Tudo bem. E pedir para você pensar dessa situação. Primeira vez o programa tem quase 17 anos no ar, e o objeto surpresa é feito na hora. Olha o que eu fiz. Que legal. Eu fiz o objeto agora aqui, e quero mostrar ele. Uma foto, olha aí. Você, Que maravilha. o fotógrafo sendo fotografado. E a partir daí, queria que você falasse como é que você, que sempre está do lado de trás da câmera para fotografar alguém, agora está em frente à câmera para ser fotografado. Olha, nunca é confortável, não, no meu caso, né? Eu que escolhi a fotografia, inclusive, porque eu era tímido e para mim, para poder me comunicar com as pessoas, a fotografia me ajudava, né? A câmera me ajudava a se aproximar das pessoas, né? Então eu sempre estou muito acostumado a estar fora, né? Tá do lado de trás das câmeras. Né? E o que você sente assim? Se olhando, você que é fotógrafo, fotografa o outro e agora eu você nunca é gosto de me ver, fotografado. mas é interessante se mostrar isso. Uma das coisas que eu observo imediatamente é esses meus cabelos grisalhos aqui, que tem a ver com o tempo, né? E Sim. o tempo que a fotografia tem muito a ver isso. Ela vai revelando esse tempo que a gente vai Ela vivendo. congela um tempo, né? Ela demarca um tempo. Demarca um tempo e fragmenta esse tempo para que a gente mais na frente possa, né, rememorar, possa voltar ao tempo, né? Ela tem Ela guarda o essa tempo. possibilidade de Ela flagra retorno, o tempo. né? E o retorno. É Eu vejo muito que você é bonito. muito ligado à memória. Será que é um dos traços da sua... A motivação para Eu fotografar? acho que sim. A capacidade de flagrar e É uma vontade de conservar, e reter, preservar o tempo. Reter o tempo. Reter e de poder partilhar com o outro. Acho que a fotografia tem isso, né? É como se a minha experiência no tempo que eu vivo hoje, né? Que tempo eu pudesse reter para que eu pudesse compartilhar essa experiência com os outros, né, no futuro, né? E incomoda, então, o tempo? Incomoda Não, no bom incomoda sentido, tô eu estar falando. na frente da câmera. Não me incomoda essa questão do tempo, não me incomoda. O que me incomoda é eu ficar do outro lado, na frente do... Incomoda agora, você ficar aqui. Incomoda aqui, inclusive, ó. Mas eu tô... Hein? O Porque um tempo. fotógrafo nunca é simples. Ele nunca quer ser fotografado também. Ele foi treinado para Agora, fotografar. já na posição de gestor, Ah. você acaba tendo que ir para frente, né? Sim, Tendo que sim. falar, tendo que... Sim. Então, eu vivo aí um pouco esse dilema, isso, né? não tinha me lembrado disso. Você, né, aquele cara que Aí você fotografava, tem que falar, você tem agora que, você vai ser né? fotografado, você está no foco, Você né? está no foco, Para você responder, tem que, né, para dar dar resposta, para você tem entender. que discursar em determinados momentos, né? Mas eu já estou por conta dessa militância, que eu acho que a gente tem que ajudar a construir, Importantíssimo. transformar Que o começa mundo que a gente aqui vive. e vai agora para cá. O gestor fotografado. Obrigado, Tiago, pela sua presença. Foi sempre um lindo. prazer. Eu quis mudar um pouco o foco, né? Ele que sempre fotografa, agora virou fotografado. Como é que a gente podia terminar, hein? Dizer que, seja como fotógrafo ou como gestor, o que importa, o que atravessa o atravessamento é o compromisso social, é o compromisso político, é a sensibilidade que transcende a figura do indivíduo, mas que está voltada para a coletividade, para as políticas públicas, seja como fotógrafo ou seja como gestor, é um militante de esquerda, um homem que está preocupado não com a sua vaidade, não, está preocupado com o seu olhar e a sua intervenção para um pacto social mais justo, mais humanitário, mais igualitário. É isso que acho que resume o nosso fotógrafo, não, o nosso fotografado também, Tiago Santana. Ricardo, só para concluir, não sei se eu posso ainda, já acabou. Posso ainda falar? O meu pai dizia para mim, e para a gente, meu pai e minha mãe,
que a gente não pode simplesmente passar na vida. Assim, né? A gente tem que ajudar a construir um mundo melhor. Então, acho que é isso, sabe? Eu acho que seja em que linguagem, seja em que, né, local de trabalho você esteja, mas ajudar a construir e transformar um mundo para a gente viver um mundo melhor. Muito para bem. todos. Obrigado, então. Tiago Santana, vou fotografar mais. A próxima semana a gente volta com mais um diálogo.